Oi, gente, tudo bem com vocês? Rafael Borba, é uma satisfação estar aqui iniciando mais um curso com vocês de resoluções de questões. Hoje, focado na banca FCC. Hoje, na matéria de Direito Constitucional. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, pessoal, vamos lá dar início ao nosso curso. Como eu comentei com vocês, sou Rafael Borba, seu professor de Direito Constitucional aqui na plataforma Estou Preparado. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, procura lá pelo @prof. Rafael Borba, tudo junto. Lá eu posto dicas diárias de como melhor se preparar para concurso público, quais as melhores estratégias usar, como estudar. Lá posto material gratuito. Lá também na minha página você encontra alguns materiais que eu disponibilizo para os concursos em gerais, tá bom? Mas como eu disse a vocês, o nosso foco de hoje é estudar por questões e não somente resolver questões. E eu sempre costumo dizer aqui para o administrativo, né, para o pedagógico do curso, que os cursos de resoluções de questões, do meu ponto de vista, é o melhor. São os melhores. Por quê? Porque pega o aluno que já tem uma base e aprofunda e faz com que ele revise o assunto, ou pega o aluno sem base nenhuma e dá um direcionamento. É bem verdade, se o aluno não tem nenhuma base, o aproveitamento dele nesse curso de questões vai ser menor do que se ele tivesse uma base já, né? Porque, teoricamente, o curso de questões serve para a gente revisar, se aprofundar. Vocês vão ver que eu vou responder várias e várias questões da Fundação Carlos Chagas com você aqui. E muitas vezes eu vou passar de uma forma mais horizontal, mais tranquila. Outros, em alguns momentos, eu vou verticalizar o conhecimento, fazendo com que você consiga chegar a pontos que talvez nunca tivesse estudado ou mesmo já estivesse esquecido, porque não são pontos muito cobrados em concurso, embora sempre venham caindo. Tá bom? Volta aqui comigo. Como eu falei para vocês, a aula de hoje será de direito constitucional. Bora. Primeira questão, Fundação Carlos Chagas. Questão recente, pessoal. Mas olha, pessoal, digo aqui questão recente, mas outras vezes eu vou trazer questões não tão recentes. E não se assombre, né? Não se assustem. Aqui no interior a gente chama de não se assombre. Não se assustem nem com o ano da questão, nem com o cargo que a questão traz. Por quê? Porque muitas vezes eu vou trazer uma questão de guarda municipal, outras vezes vou trazer uma questão de defensor público. Mas tudo isso para a gente trabalhar o tema necessário para a sua aprovação, para que depois desse curso você saia com seu caderno, com seu materialzinho, todo escritozinho, todo maceteadozinho, para nunca mais errar uma questão desses temas em direito constitucional. Falando nesse ponto, para que a gente comece com o pé direito, com a bola para frente, é de extrema importância e relevância, preste atenção. Primeiro, você ter o material do curso que o curso disponibiliza já incluso para vocês, seja online, seja impresso, mas é importante que vocês façam anotações. É importante também vocês terem ao seu lado, no momento de estudo, a Constituição Federal. Porque muitas vezes eu vou dizer, olha aí o artigo 5º inciso tal, olha aí o artigo 1º, olha aí o artigo 3º, o artigo 4º da Constituição. Olha a referência que há dentro do artigo 5º, lá no 225 da Constituição Federal. Então é importante que vocês tenham a Constituição em mãos, ou aberta numa página aí do lado, né, da internet, para fazer essa consulta. Faça desse curso o melhor curso da sua vida. Comigo. Voltando aqui, questão Fundação Carlos Chagas, educador social, Prefeitura do Recife, ou para os mais íntimos, Recife. A Constituição brasileira é a constituição de um país de economia de mercado, de um país capitalista, que se preferir, o sistema econômico capitalista é fundado na desigualdade e dela depende. Para que o capitalismo funcione, é preciso que haja o capitalismo o capitalista e o empregado. Por exemplo, que sempre estarão em condições de desigualdade. O direito pode regular as relações de trabalho, de modo a proteger quem é mais vulnerável nessa relação. Isso só faz sentido se o direito não tiver, por fim, eliminar a relação de desigual, mas regular, protegendo a parte mais fraca. Assim, veja que reflexão interessante, né? A Constituição não é refratária à desigualdade econômica em si. Adaptado do texto de fulano e tal, desigualdade econômica na Constituição, novos estudos jurídicos.
Considerando as informações presentes no texto e o próprio documento da Carta Magna Brasileira, quando eu falo Carta Magna aqui, viu, gente? Eu estou falando de Constituição Federal, da Constituição Federal. Entende-se que a Constituição Federal de 88 regula as relações presentes na sociedade brasileira, quando afirma a erradicação da pobreza e da marginalização em seu artigo 4º. Cuidado, hein, pessoal? Será que a erradicação da pobreza e da marginalização está no artigo 4º? A redução das desigualdades sociais e regionais em seu artigo 3º. Solução pacífica dos conflitos em seu artigo 4º. Plena liberdade de associações para fins lícitos em seu artigo 5º. Livre expressão da atividade intelectual em seu artigo 5º. E aí, gente, gabarito letra B de bola, né, gente? Gabarito letra B de bola. E vai dizer o quê? Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir, garantir, erradicar. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Eu sempre digo, e aqui chegou a hora do bizuzinho, ó, presta atenção, que a Constituição Federal quer o quê? Ela quer erradicar a pobreza e a marginalização, ou seja, ela quer acabar. Mas as desigualdades sociais e regionais ela não quer acabar. As desigualdades sociais e regionais ela só quer o quê? Reduzir. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Eu digo para o pessoal em sala de aula, principalmente no presencial, que isso aqui é um artigo 2 em 1, é um inciso 2 em 1. Erradicar e reduzir, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. Tranquilo? Beleza, vamos embora. Questão de número 2, assistente técnico de Defensoria Pública, DPE Amazonas, assistente técnico 2022. Considere os seguintes itens. Preste atenção, viu? Soberania, a plenitude de defesa, o pluralismo político, a inviolabilidade domiciliar. Isso aí é o quê? Vejam só. Vejam só. Preste atenção na leitura. Olha aqui comigo. A soberania, a plenitude de defesa, o pluralismo político e a inviolabilidade domiciliar. A plenitude de defesa e a inviolabilidade domiciliar. Vejam. Soberania está onde, Rafael? Anota aí. Agora vai estar no comentário, mas já adianto. Artigo 1º da Constituição. Plenitude de defesa é uma característica do Tribunal do Júri, está previsto no artigo 5º. Pluralismo político, artigo 1º. Inviolabilidade domiciliar, artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. São fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º da Constituição, o que consta? Olha aí. São fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º da Constituição, o que constam? Já bateu aqui, né? Inciso 1 e inciso 2. Gabarito. Opa, isso é inciso 1 e 2. 2 não. Inciso 1 e 3. No... 1, que é a famosa soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, dos valores sociais de trabalho e do pluralismo político. São os fundamentos da República Federativa do Brasil. São os fundamentos da República Federativa do Brasil. Comigo, Sócio Diva Plu. Mas, Rafael, onde é que está escrito isso? É o famoso Sócio Diva Plu. E onde é que está, Rafael, esse danado desse Sócio Diva Plu? Aqui, gente, preste atenção, artigo 1º da Constituição. Olha aí, ó.
soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Só e de fato. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Valor social do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político, desculpa. E é essa expressão que você vai memorizar para a sua prova. Bom, lá para a próxima questão. Em consonância com as normas constitucionais, trata-se de princípios pertencentes às relações internacionais da República Federativa do Brasil. Liberdade de expressão, pluralismo político, prevalência dos direitos humanos, liberdade de associação ou livre iniciativa. Olha aí, ó. Em consonância com as normas constitucionais, trata-se de princípios pertencentes às relações internacionais da República Federativa do Brasil. Princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais estão previstos onde, Rafael? Artigo 4º da Constituição Federal. E aí, prevalência dos direitos humanos, pessoal. E o que diz, Rafael, pelo amor de Jesus Cristo? Vem aqui comigo. Look my eyes. Presta atenção. Fica as pernas, toma um café e volta. Os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais estão previstos no artigo 4º da Constituição Federal. Se você não sabe, fique sabendo agora que toda vez que o Brasil tiver que se relacionar internacionalmente, prestou? Pegou a visão? Tiver de conversar com outro país, prestou? Pegou a visão? Ele precisa se reger por esses princípios. Se ele não se rege, se ele não se organiza por esses princípios, ele está errado. Dentre esses princípios está lá, olha aqui, ó, presta atenção, falhou. Vem cá. Prevalência dos direitos humanos. Então, o Brasil, quando estiver negociando com outros países, Brasil versus Irã, por exemplo, o Brasil só pode negociar, só pode ter relações internacionais com países que protejam os direitos humanos. Não cabe eu estar explicando aqui que só cai em concurso público, mas eu quero que você memorize o artigo 4º da Constituição Federal, que está previsto 10. Escutou direitinho? 10 princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Viu? Vejam só, são 10 princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Em suas relações internacionais. Pronto, dá uma aumentada aqui para melhorar a imagem para a gente ver. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e, por fim, mas não menos importante, a concessão de asilo político. E a concessão de asilo político. Tranquilo e calmo, sigamos para a próxima questão. Quarta questão. Técnico judiciário. A República Federativa do Brasil rege-se, se organiza, né, em suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Olha aqui. E vocês vão ver, pessoal, que as próximas questões, todas elas batem muito forte nos princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Desculpem. Olha só. O pluralismo político, suas relações internacionais, né? Pluralismo político, repúdio ao terrorismo e ao racismo, erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, independência nacional e concessão de asilo político. Está correto que está previsto nos incisos 2, repúdio ao terrorismo e ao racismo, 4, independência nacional e 5, concessão de asilo político. Onde é que está isto, Rafael? Mais uma vez, é o que a gente vê transcrito no artigo 4º
da Constituição Federal, que são princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Palavrão grande para dizer que toda vez que o Brasil tiver de se relacionar na esfera internacional com outro órgão, com outro ente, com outro país, ele vai ter que respeitar esses princípios. São 10 princípios, como a gente viu no artigo 4º da Constituição Federal. Vem aqui comigo. Quinta questão. Técnico previdenciário, Manaus Prev, são, respectivamente, fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil. Pense num tema que é muito cobrado, é você saber diferenciar fundamentos de objetivos. Por quê, Rafael? Porque o caput da Constituição trata, o capítulo 1 da Constituição trata dos princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Quais são os princípios fundamentais, Rafael? Os fundamentos, os objetivos, a separação de poderes e os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. São quatro pés fazem parte desse tripé. Desse quadripé. Tripé não, desse quadripé. Quais são esses princípios? Quais são os princípios que são fundamentos e objetivos, respectivamente? Erradicação da pobreza e a não intervenção. Não intervenção, não, porque não intervenção é princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais. O pluralismo político e a independência nacional não, porque é um princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais e não é um objetivo. Solução pacífica dos conflitos e a prevalência dos direitos humanos. Solução pacífica dos conflitos e prevalência dos direitos humanos. Todos dois são princípios internacionais. A defesa da paz também, dignidade da pessoa humana e a garantia do desenvolvimento nacional. O gabarito letra E. Por que letra E? Porque vejam, dignidade da pessoa humana está no artigo 1º e garantia do desenvolvimento nacional está no artigo 3º, caracterizado como um objetivo, caracterizado como um fundamento. Tranquilo? Sexta questão. Nos termos da Constituição Federal, são considerados princípios que regem as relações entre o Brasil e países estrangeiros. Vejam só, são princípios que regem, são considerados princípios que regem relações do Brasil e os países estrangeiros. Nada mais são do que princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais, o famoso artigo 4º que já lemos várias vezes. Construção de uma sociedade livre e não intervenção. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária não é um princípio internacional, mas sim um objetivo. Não intervenção, sim. Prevalência dos direitos humanos e erradicação da pobreza. A erradicação da pobreza é um objetivo. Concessão de asilo político, está lá no inciso 10 do artigo 4º, e os valores da livre iniciativa, não, que está no artigo 3º. Defesa da paz e cooperação dos povos para o progresso da humanidade, olha aí. Erradicação da pobreza, não, que é um objetivo. E, o repúdio à solução bélica dos conflitos. Isso aqui é um princípio internacional, embora não esteja escrito dessa forma. Está lá repúdio ao terrorismo e ao racismo e a defesa da paz. Ele uniu os dois, mas também não estaria errado isso aqui. É isso. Gabarito, letra D de dado. Defesa da paz, fundamento internacional e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Todos dois são internacionais. Gabarito, letra D de dado. Os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais, elencados de forma sistemática neste dispositivo, orientam a postura a ser adotada pelo Estado brasileiro perante outros Estados, trazendo diversas repercussões também no plano interno. É o que diz o professor Marcelo Novelino em seu Manual de Direito Constitucional. Sétima questão. Vejam, pessoal,
Vejam, quando eu vou montar o filtro aqui para analisar as questões para vocês e tal, deixa eu ver aqui, pronto, alinhou. Quando eu vou montar o filtro para fazer as questões para vocês, eu procuro fazer um raio-x dos temas que são mais cobrados pela banca. Joia? E vocês vejam que de longe, de longe, de longe, o que a banca mais cobra é você saber quais são os princípios das relações internacionais. Está no artigo 4º, são 10 princípios. São 10. Ainda tem um parágrafo único que fala sobre a criação da Sociedade Latino-Americana de Nações. Entenderam? Então é importante que na hora do seu estudo você saiba fazer. Primeiro, interpretar que princípios fundamentais é o gênero onde temos 4 espécies. Fundamentos, no artigo 1º, separação dos poderes, no artigo 2º, objetivos da República Federativa do Brasil, no artigo 3º, e princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais, no artigo 4º. Depois que você tem essa concepção, você faz a destrincha, aí você vai lá. Eu tenho que saber diferenciar o que é fundamento e o que é objetivo, porque todo mundo é princípio. Depois eu tenho que memorizar quais são os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Por isso que é importante você estar com a Constituição em mãos aí. Por quê? Porque agora, nesse momento, você vai botar uma pausa, vai fazer a mágica do online. Coloca uma pausa, vai lá na sua questão, vai lá na sua Constituição, lê o artigo 4º uma vez e volta para aqui. Tá bom? Só para massificar o estudo. Segundo o artigo 4º da Constituição Federal Brasileira, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por diversos princípios, não sendo um desses princípios. Letra A garantia do desenvolvimento nacional. Letra B, independência nacional. Letra C, autodeterminação dos povos, não intervenção, concessão de asilo político. E aí? Quais desses aqui não é um princípio internacional? Ora, se você fez a leitura, nada mais justo do que dizer que do que ser a letra A, que na realidade é um objetivo, né? Isso, objetivo. Independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção e concessão de asilo político, todos estão no artigo 4º da Constituição Federal. Olha aqui, vamos ler comigo? Independência nacional, são princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Tranquilo? E garantir o desenvolvimento nacional, garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo. É o artigo 3º da Constituição, tá? Número 8. Segundo disposição expressa na Constituição da República Federativa do Brasil, segundo disposição expressa na Constituição da República, a República Federativa do Brasil é formada. Olha, questão interessantíssima. Vou até abrir aqui, ó. Pronto, um tópico em branco para explicar antes do gabarito. A República Federativa do Brasil é formada por quem? Pelas unidades federativas articuladas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, constituindo-se o Estado unitário confederado. A gente vive no Estado confederado ou no Estado federado? Tem distinção, Rafael? E como tem? É formada pela integração coordenada da União, dos Estados, municípios e constitui-se um Estado democrático descentralizado, ou ser um Estado democrático de direito. Pelo conjunto reunidos do distritos e municípios, estados e regiões e constitui-se um Estado democrático parlamentar. Pela instituição permanente dos entes federais, municipais e estaduais e constitui-se um Estado democrático jurisdicional. E letra E, pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal e constitui-se um Estado democrático de direito. Vamos lá. A Constituição Federal inaugura-se lá no seu CAP, no seu cabeçalho, na sua introdução, que
A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, na realidade, artigo 1º, pela união indissolúvel de quem? Dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por muito tempo, parte da doutrina, parte do pessoal que escreve livro, senta que lá vem história, né? Principalmente a doutrina, o pessoal de direito administrativo, e aqui a gente vira a chave que eu não estou dando aula de direito administrativo e ciência constitucional, vai nos dizer, iriam nos dizer, nos diziam, que a República Federativa do Brasil é formada pelos estados, DF e município, e que a União, enquanto ente federativo, seria a mesma coisa que república. Quem diz isso? Professora Maria Silva Zanella de Pietro. Maria Silva diz que república é igual a União. Para a sua prova de direito constitucional, para a sua prova de direito administrativo, uma concepção mais moderna que a gente vem dizendo e a gente vem estudando é que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, DF e município, mais a União. Então quer dizer que no artigo 1º, quando diz assim, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, aquele união que está falando ali não é união entre federativo? Não. Aquele união é porque a técnica de redação legislativa foi péssima aí. Mas aquele união ali é no sentido de junção, agregação. Então, o artigo 1º está dizendo o quê? A República Federativa do Brasil é formada pela junção dos estados, DF e município. Aí você diz assim, oxe, então quer dizer que a professora Maria Silva tem razão, né? Também não. Pelo menos para a prova da gente de direito constitucional. Para a prova de concurso, não. Teoricamente, na doutrina lá pode se discutir. Por quê? Porque a República Federativa do Brasil, volta aqui comigo, é formada, olha aqui, ó, a República Federativa do Brasil é formada por quem? Pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Aí, nesse momento, você diz assim, você inventou de onde que a palavra união entre federativo não está no artigo 1º? Não está, não. Mas você que é meu aluno, seja no teórico, seja aqui no curso de resolução de questões, vai aprender a estudar comigo assim, ó, todas as vezes. Pegue sua Constituição. Se você chegar no artigo 1º da Constituição, você vai colocar assim, ó, artigo 1º, leia o artigo 1º junto com o artigo 18 da Constituição Federal. Por quê? Porque é no artigo 18 que vai dizer: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil se dará com a União, os Estados, DF e município. Então, quando você lê de forma conjunta, de forma agregada, de forma esquematizada, como eu costumo dizer, que o meu aluno não passa sufoco, ele passa em concurso. Ele vai estudar o artigo 1º com o artigo 18. Você estudando o artigo 1º com o artigo 18, você começa a entender que a República Federativa do Brasil é formada pela junção, pela união indissolúvel de quem? Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, porque todos eles são autônomos, e isso aqui eu quero que vocês anotem, todos eles, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são, presta atenção, autônomos. Porque soberana é somente a República Federativa do Brasil. Eu sempre faço essa pegadinha em sala de aula e digo assim, olha, eu vou explicar isso aqui, e daqui para frente, na próxima aula, ou daqui mais para frente, você vai errar essa questão. Estou explicando, eu estou falando para vocês, eu estou explicando isso aqui agora. Daqui para frente, seja nesse bloco, seja no outro, eu vou perguntar a vocês sobre esse assunto. E eu tenho certeza, seja honesto comigo, seja honesta comigo, que a maioria vão errar. Porque eu, como a prova cobra, eu já desmistifico aqui, para você já não cair mais em pegadinha da prova, tá bom? República soberana, os entes federativos são autônomos. Vem, volta aqui comigo. Gabarito letra E, não poderia ser outro, gabarito letra E, pela união indissolúvel dos estados, municípios, do Distrito Federal e constitui-se em Estado democrático de direito. Olha aqui, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União. Esse União aqui é no termo de junção, né, de agregação, coladinho. União indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Aí vai, né? Artigo 1º, 2º, 3º. À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais, todo poder emana de Deus? Não, a Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, nos termos da Constituição. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. E o moderador, não existe esse poder moderador. Tirem-se das suas cabecinhas.
Dizem que Forças Armadas é poder moderador. Não é, pessoal. Nessa Constituição da gente não existe poder moderador. Existiu na Constituição do Império, hoje em dia não existe mais. Letra C. Constitui-se, entre outros objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, os valores sociais de trabalho da livre iniciativa. Olha aí, constitui-se como objetivos fundamentais da República os valores sociais de trabalho da livre iniciativa. Quem memorizou comigo já está sabendo qual é o gabarito. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Olha aí, olha aí, olha aí. A República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Gabarito, letra D de dado. A República Federativa do Brasil buscará A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade americana de nações. Americana de nações. O que está errado aqui? É uma comunidade latino-americana. Latino-americana, tá errado, não, está correto. Latino-americana de nações. O artigo 4 a Constituição enumera 10 princípios que regem o Brasil e suas relações internacionais, que pode ser subdividido em 3 grupos: princípios ligados ao princípio nacional, à pessoa humana e à paz. Preste atenção, viu, pessoal? Estudar o artigo 4º aqui, ó, é estudar pensando em 3 formas, em 3 divisões: independência nacional, dignidade da pessoa humana e defesa da paz. Defesa da paz. Tranquilo? Vamos lá para a nossa última questão do bloco. Constituição da República Federativa do Brasil. O grande. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 tem como uma de suas características mais marcantes a preocupação com a tutela dos direitos humanos. Não sendo exagero afirmar que, entre todos entre todas as constituições brasileiras, a vigente é a que mais se destacou, nesse tópico. Nesse contexto, a Constituição elenca como fundamento da República Federativa do Brasil letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Mas o gabarito vem na próxima aula, que eu olhei agora, a gente já estourou e muito o tópico da gente. Espero todos vocês no próximo bloco.